a Lei Geral de Proteção de Dados estabelece diversos princípios que devem ser seguidos por uma organização para manter ali a adequação à conformidade às diretrizes da lei. Elas são importantíssimas, né, e são inteligentes para que você entenda a normativa, para que você aplique bem a normativa da lei dentro da organização. Então vamos lá? Eu vou trazer para vocês aqui os principais deles. Não vou trazer todos porque é realmente muito longo, mas vou trazer os principais. São 8, vamos lá. O primeiro, finalidade. É, para mim, um dos principais, né? Ou se não for o principal. Porque o da finalidade, ele diz que o tratamento de dados pessoais deve ser realizado com propósitos específicos e legítimos. E ele vamos dizer, se relaciona com o da adequação, que é o segundo princípio que eu trago aqui para vocês. Que o tratamento de dados ele deve ser realizado adequado e limitado ao necessário para alcançar realmente a finalidade desejada, que é o princípio anterior que eu tinha mencionado aqui. O terceiro princípio é o da necessidade, ou seja, a coleta de dados ele deve ser limitada ao mínimo necessário para a nossa finalidade. Como assim? Como falar isso na prática? Por exemplo, eu que sou dona de uma esmalteria, eu não preciso, no momento do meu cadastro, no momento do cadastro que eu estou fazendo com um cliente, com uma consumidora, eu não preciso solicitar informações como gênero, não preciso solicitar informações como sexo. Isso são informações que não são necessárias para a minha finalidade. Então, por isso que eles são relacionados, os princípios. O quarto princípio que eu trago para vocês é o da transparência, que é um princípio extremamente importante, até mesmo porque eu falei para vocês no início, o objetivo da lei é trazer essa transparência, ou seja, as organizações têm que ter informações claras e precisas para os usuários, para os consumidores, para os titulares de dados. Então é por isso que quando você entra num site institucional, você recebe aquela opção de aceitar ou não os cookies ali utilizados pela organização. E da mesma forma, tem a política de privacidade. Ali a política de privacidade vai trazer de forma clara, né, de forma mais enxuta, como é que podem ser feitas as tratativas de dados com os seus dados pessoais dentro da organização, de acordo com as finalidades que eles especificaram. O quinto princípio que eu trago para vocês é o da segurança, né? A LGPD ela trouxe aí a necessidade das organizações estarem mais adequadas com relação às medidas de segurança adotadas, tanto as técnicas voltadas para tecnologias, né, quanto também as administrativas. Então, a gente precisa fazer a junção dessas duas medidas para ter um nível de maturidade muito mais interessante na organização voltada à segurança da informação. Então, é importantíssimo a gente trabalhar nos projetos de adequação LGPD com medidas técnicas e medidas administrativas que aí deixam a organização mais segura, conforme o princípio da segurança. O sexto princípio que eu trago para vocês é o da prevenção. As organizações precisam adotar de forma preventiva, né, medidas que assegurem, que deixem mais tragam mais segurança para mitigar riscos de haver incidentes ou ocorrências ou eventos de dados pessoais. Essa é a ideia do princípio da prevenção. O próximo princípio é o da não discriminação. É um dos objetivos também da lei. Quando a lei nasceu, ela nasceu para que a gente conseguisse diminuir a discriminação existente, né, com o uso abusivo ou de forma ilícita dos dados pessoais. Então a lei ela vem aí com esse fim, né, com essa ideia para a gente não ter na organização atos discriminatórios com o uso de dados pessoais. E o oitavo e último que eu trago para vocês aqui é o da responsabilização e prestação de contas. As organizações elas devem ser capazes de demonstrar conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, adotando medidas que comprovem o cumprimento desses princípios todos que eu mencionei, né? E das obrigações ali estabelecidas, das normas estabelecidas na própria lei. Essa é a ideia dos princípios que todas as empresas, as organizações devem seguir para estar conforme às diretrizes da lei.